Eu era viúva e fui humilhada por não poder ter filhos. Até que um fazendeiro solitário olhou para mim de um jeito diferente e disse que queria me dar uma família. E foi aí que tudo mudou. Se você gosta dessas histórias reais e emocionantes, já se inscreve no canal para me dar uma força e comenta aí de qual cidade você está assistindo essa história. Tem ferida que não sangra por fora. Você olha para o braço, para a mão, para o peito e não vê nada. Mas ela está lá funda, trabalhando por dentro como raiz que apodrece embaixo da terra, invisível, silenciosa, destruindo o que sustentava tudo. Foi assim que o meu casamento me feriu. Casei com Dirceu numa tarde de maio, numa cerimônia pequena na igrejinha da cidade, com flores que a minha mãe tinha colhido de manhã cedo no quintal. Eu tinha 26 anos e achava que amor era suficiente. Achava que bastava querer bem, trabalhar junto, respeitar o outro, e que a vida responderia a isso com um pouco de equilíbrio. Não sabia ainda que existem casas onde o amor entra pela porta e sai pelos fundos sem fazer barulho, e você só percebe o frio quando já está completamente sozinha dentro dos próprios cômodos. Dirceu era homem de boas maneiras na frente dos outros, cumprimentava os mais velhos, dava passagem na calçada, segurava a porta. Quem via de fora, via um homem correto. E ele era correto, do jeito que uma faca pode ser bem afiada e bem guardada. Só corta quando pega, e pega devagar, em lugares que a roupa cobre. O problema para a família dele era eu, mais especificamente, o que eu não conseguia fazer. Dona Generosa. Esse era o nome da minha sogra, uma ironia que só fui entender com o tempo. Começou cedo. Nos primeiros meses depois do casamento, ainda era comentário oblíquo, dito com sorriso, dentro de frase que parecia conversa normal. Neide, você precisa comer mais feijão com arroz, né não, minha filha? Mulher fraca não cria filho saudável. Eu sorria, agradecia o conselho, engolia. Quando passou um ano e nada aconteceu, o sorriso dela mudou. Ficou mais apertado, mais calculado. As visitas dela à nossa casa começaram a ter um roteiro próprio. Entrava, olhava o meu ventre com aqueles olhos que mediam tudo, perguntava por Dirceu antes de me perguntar qualquer coisa sobre mim e saía com alguma observação que parecia inocente, mas não era. Minha vizinha casou 2 meses depois de você e já está grávida do segundo. A vida é assim, né? Cada um com seu tempo. Cada um com seu tempo. Frase dita sem olhar nos meus olhos, dirigida ao ar, mas pousando em mim como uma pedra jogada com precisão. No segundo ano, ela parou de sorrir. As palavras continuaram doces por fora. Ela nunca levantava a voz, nunca me chamava de nome feio, nunca fazia cena. Dona Generosa sabia que grito deixa marca visível, e ela não queria marcas visíveis. Queria algo mais sutil. Queria que eu me sentisse menos, sem que ninguém pudesse apontar o dedo para ela e dizer, foi você. Dirceu merecia uma família grande. Ele sempre quis isso, desde menino. Tem mulher que nasce com esse dom de gerar, de criar. Tem outras que o dom é diferente. Minha sobrinha teve trigêmeos, vem do sangue, essas coisas. Eu ouvia, guardava, carregava. E Dirceu ficava no canto. Quando a mãe falava essas coisas na presença dele, ele olhava para o chão, para a janela, para qualquer lugar que não fosse eu. Nunca retrucou, nunca disse, mãe, chega. Nunca me olhou nos olhos depois que ela saía e disse, não liga, Neide, foi esse silêncio que me destruiu de verdade. Porque ofensa você pode segurar, pode devolver, pode decidir não carregar. Mas o silêncio de quem deveria te defender, esse você carrega sem conseguir largar, porque ele não tem forma definida. Ele vaza por tudo. Entra no meio da noite quando você tenta dormir. Entra na hora da refeição quando o garfo bate no prato e nenhum de vocês dois fala nada. Entra quando você está lavando a louça e percebe que está sozinha, da maneira mais completa que existe. Sozinha dentro de uma casa com outra pessoa. Fui ao médico. 2, na verdade. O primeiro disse que eu era saudável. O segundo também.
Não havia explicação clínica para o que Dona Generosa chamava de falha, mas a lógica dela não precisava de medicina. Ela já tinha decidido que a falha era minha, e nenhum laudo ia mudar isso. Dirceu foi ao médico depois que insisti muito. Voltou sem dizer nada sobre o que o médico havia encontrado. Fechou a porta do quarto e não tocou mais no assunto. Nunca soube o que estava no laudo dele. Fiquei 3 anos naquela casa. 3 anos tentando ser suficiente de tantas maneiras diferentes que cheguei a esquecer como era ser simplesmente eu. Cozinhava bem demais, limpava mais do que precisava, sorria quando queria chorar, ficava quieta quando queria gritar. Me encolhia, me diminuía. Tentava ocupar menos espaço para que o espaço que sobrava pudesse ser preenchido por alguma coisa que eu não sabia nomear. Aprovação, talvez. Aceitação. A sensação de que eu tinha direito de estar ali. Essa sensação nunca veio. Numa manhã de agosto, cedo, antes que Dirceu acordasse, sentei na beira da cama e fiquei olhando para as minhas próprias mãos por um tempo que não soube medir. Mãos calejadas de trabalho, de lida, de dar conta. Mãos que tinham feito tudo o que se esperava delas e mais um pouco. Levantei, peguei a bolsa, coloquei dentro o que cabia e fui. Não deixei bilhete. Não havia nada a explicar para quem passara 3 anos sem me ver. Voltei para a casa dos meus pais, como se voltasse de uma guerra que ninguém tinha visto acontecer. Por fora, eu estava inteira. Cabelo penteado, roupa sem rasgo, pés calçados. Qualquer pessoa que me visse descer do ônibus naquela tarde de agosto acharia que era uma mulher normal, voltando de uma viagem normal. Não havia sangue, não havia curativo. Não havia nada visível que justificasse o tamanho do cansaço que eu carregava. Mas existe um tipo de destruição que não deixa marca na pele. Deixa marca no jeito que você entra em um cômodo, sempre pedindo desculpa pela presença. Deixa marca no jeito que você fala, sempre abaixando o tom antes de terminar a frase, como se antecipasse que ninguém vai querer ouvir. Deixa a marca no espelho, que você começa a evitar, não por vaidade, mas porque olhar para si mesma virou uma tarefa pesada demais. Minha mãe abriu a porta, me viu e não disse nada, só abriu os braços. Entrei naquele abraço como se entrasse em água depois de muito sol, com o corpo inteiro, de uma vez, sem pensar, e chorei. Chorei de um jeito que não chorava fazia tempo, sem tentar controlar, sem me preocupar com o barulho que fazia, sem vigiar o próprio choro para que não fosse longe demais. Chorei até não ter mais força para chorar, e quando terminei, estava sentada no chão da cozinha com a cabeça no colo da minha mãe e ela passando a mão no meu cabelo em silêncio, sem me pedir explicação, sem fazer pergunta. Ela sabia. Mães sabem. Talvez nem precisassem das palavras. Elas leram tudo nos meses anteriores, nas ligações curtas que eu dava quando Dirceu não estava por perto, nas visitas que foram ficando mais raras, no jeito que eu sorria quando sorrir não combinava com nada que estava acontecendo. Meu pai demorou mais. Homem da terra, de poucas palavras, ele processava as coisas devagar e as guardava dentro antes de qualquer reação. Na primeira noite, sentou à mesa, tomou o café sem me olhar e só disse: "Você comeu?" Eu disse que não. Ele se levantou, aqueceu o feijão que sobrou do almoço, botou no prato e colocou na minha frente sem cerimônia. Depois, voltou para a cadeira dele e ficou ali, presente sem ser invasivo, como quem diz: "Estou aqui", sem usar essa frase. Foi o cuidado mais simples que eu tinha recebido em anos. Nos dias que se seguiram, fui tentando me recompor aos poucos. Mas recompor é palavra que não descreve bem o que acontece quando uma pessoa foi sendo desmontada aos poucos, parafuso por parafuso, ao longo de anos. Não é como montar um móvel de volta. É mais como tentar lembrar onde cada peça ficava e descobrir que algumas foram perdidas no processo e você vai ter que aprender a viver sem elas ou encontrar outras que sirvam. O que me corroía por dentro não era a separação.
Era a pergunta que Dona Generosa tinha plantado em mim como semente de erva daninha, 3 anos regando com comentários e silêncios. E se ela tiver razão? E se havia mesmo algo errado comigo? Não a parte médica, os laudos eu tinha, mas a outra parte. A parte que eles nunca falavam em voz alta, mas deixavam no ar, pesada como umidade antes de chuva. E se eu fosse o tipo de mulher que não merecia certas coisas? Não merecia filho, não merecia família, não merecia ser escolhida de verdade, protegida de verdade, vista de verdade? Essa pergunta eu não conseguia responder. E porque não conseguia responder, ela ficava ali, ocupando espaço, roubando ar. A vizinhança não ajudava. Cidade pequena tem memória longa e língua comprida. Não demorou para que a história fosse circulando. Não a história verdadeira, a que eu carregava por dentro, mas a versão que cabia na boca dos outros. Neide voltou, separou, não deu filho para o marido. Coitado do rapaz. Ouvi de longe um dia 2 mulheres na fila do mercado. Tem mulher que não serve para casar, é ruim de dizer, mas é verdade. E ainda voltou para os pais assim, de mão vazia. Que vergonha! Não virei, não respondi. Peguei minha sacola, paguei minha compra e fui embora com o passo firme, que é tudo que eu sabia fazer quando a vontade era parar no meio da rua e desaparecer. Minha mãe percebeu que eu estava murchando. Ela não era mulher de deixar as coisas acontecerem sem tentar fazer alguma coisa. Numa tarde de outubro, enquanto descascávamos mandioca na varanda, ela disse sem preâmbulo: Neide, tem uma fazenda aqui pertinho, do seu Abílio. Homem viúvo, cria o sobrinho sozinho, perdeu a mulher tem uns 4 anos. Tô sabendo que ele tá precisando de uma pessoa de confiança para cuidar da casa e do menino enquanto ele trabalha na lida. Você não quer ir falar com ele? Fiquei um momento sem responder. Continuei passando a faca na mandioca, olhando para as tiras brancas que iam caindo na vasilha. Que tipo de trabalho? Perguntei. Trabalho honesto, ela disse. Cozinha, limpeza, cuidado do Nerinho, que é o sobrinho. Menino de 8 anos que perdeu o pai antes de conhecer o mundo. Precisa de atenção. Fiquei quieta mais um pouco. Tinha 2 opções na minha frente naquele momento. Ficar ali, encolhida, deixando a pergunta de Dona Generosa me comer por dentro, enquanto as vizinhas teciam comentários e o tempo passava sem me perguntar permissão. Ou levantar e ir. Sempre fui melhor em ir do que em ficar parada. Fala com ele, eu disse. Pode falar. Minha mãe assentiu sem exagero, como se soubesse que eu ia dizer isso desde o começo. Talvez soubesse mesmo. 3 dias depois, numa manhã de quarta-feira, peguei a estrada de terra que levava à fazenda do seu Abílio com uma bolsa pequena nas costas, o sol ainda baixo e a garoa fina molhando a poeira do caminho. Ia sem expectativa. Ia sem esperança de nada grandioso. Ia porque precisava de trabalho, porque trabalho me dava estrutura, e estrutura era a única coisa que eu conseguia construir naquele momento, tijolo por tijolo, sem plano, sem destino certo. Não sabia naquele momento que estava caminhando para o único lugar onde eu voltaria a respirar de verdade. Não sabia ainda. Mas a estrada de terra sabia para onde me levava, e foi me levando assim mesmo, devagar, entre cerrado e poeira, até a porteira de madeira onde um menino de 8 anos estava sentado no mourão, me olhando chegar com aqueles olhos enormes e sérios de quem aprendeu cedo que o mundo não é sempre gentil. Parei na frente dele. Ele me olhou de cima a baixo sem timidez. Você é a Neide? Perguntou. Sou, respondi. Meu tio disse que você ia vir. Ele saltou do mourão com a desenvoltura de criança acostumada a subir em coisas. Eu sou o Nerinho. Pode me chamar só de Nery, se quiser. Nerinho é nome de criança pequena e eu já tenho 8 anos. Quase sorri. Foi o mais perto que eu tinha chegado de sorrir de verdade em muito tempo. Tudo bem, Nery, eu disse. Ele virou e saiu andando na minha frente, como se fosse natural me guiar. Como se eu já fizesse parte dali de algum jeito que ele havia decidido antes de me conhecer. Eu o segui. E foi assim que entrei na fazenda do seu Abílio.
atrás de um menino de 8 anos que achava que já era grande, com uma bolsa leve nas costas e um peito pesado demais, sem saber que estava atravessando uma porteira que desta vez não me faria pequena. A casa era simples, mas tinha sido cuidada com intenção. Isso eu percebi antes mesmo de entrar. Pela cerca que estava em pé sem precisar, pelo terreiro varrido sem estar impecável, pelo coxo dos animais que havia sido reparado com arame novo onde o velho havia cedido. São os detalhes que contam a história de um lugar. Não a fachada, não o tamanho, não o que aparece de longe. É o que você encontra quando chega perto. Se aquela casa foi amada ou apenas habitada. Aquela tinha sido amada, mas havia sinais também de que o amor estava cansado. A horta do lado estava pela metade, como se alguém tivesse começado a plantar e perdido o fio da intenção no meio. Uma das janelas tinha um pano no lugar do vidro. A varanda acumulava ferramentas sem lugar certo, misturadas com um brinquedo de criança que o tempo tinha desbotado. Eram detalhes de casa que perdeu uma mão. Não qualquer mão, mas uma mão específica, cuja falta havia reorganizado o espaço de maneira que ninguém havia conseguido corrigir completamente. Nerinho me levou até a varanda e desapareceu porta adentro, chamando o tio em voz alta, com aquela naturalidade de criança que ainda não aprendeu que existem momentos que pedem solenidade. Fiquei esperando. Seu Abílio demorou um pouco. Quando apareceu na porta, eu o olhei, como se olha para alguém tentando ler o que a aparência não esconde bem. E o que vi foi um homem de uns 50 anos, talvez um pouco menos, alto, com ombros que carregavam o hábito do trabalho pesado, mãos grandes e calejadas, rosto queimado de sol com linhas fundas que não eram só da idade, mas também de preocupação antiga. Homem que havia dormido mal por muito tempo e havia aprendido a funcionar assim. Ele me olhou com a mesma atenção com que eu o olhava. Não havia julgamento no olhar. Havia apenas avaliação honesta, do tipo que a gente faz quando precisa confiar em alguém e sabe que confiar errado tem custo. Dona Neide, ele disse. Não pergunta, confirmação. Seu Abílio, respondi. Houve um silêncio de alguns segundos que não foi desconfortável. Foi o tipo de silêncio que acontece entre pessoas que não precisam encher o espaço imediatamente, que sabem que palavra dita antes da hora não vale tanto quanto palavra dita quando é certa. Entre, ele disse por fim, vou mostrar a casa. A cozinha era grande e tinha fogão a lenha ao lado do fogão a gás, que é como eu gosto, porque tem coisa que o fogo de lenha faz que o gás não alcança, e qualquer mulher que cresceu no interior sabe disso sem precisar explicar. A copa tinha mesa de madeira escura, 6 cadeiras, das quais apenas 3 eram usadas com regularidade. Eu vi isso pelo desgaste do assento. O corredor levava a 3 quartos, sendo um deles do Nerinho, identificável pela bagunça organizada de criança que tem método próprio na desordem. O quarto destinado a mim ficava nos fundos, com janela para o quintal, cama de solteiro, colchão razoável e um armário que chiava na dobradiça. Era o quarto mais simples que eu tinha habitado em anos. Foi o que mais me agradou. Não é muito, seu Abílio disse parado na porta, observando minha reação com aquela atenção quieta dele. É suficiente, respondi. E era verdade. Ele assentiu, satisfeito com a resposta, ou pelo menos respeitando ela. Me explicou o que precisava. Café da manhã cedo, antes das 5:30, porque ele saía para a lida com o gado antes do sol esquentar. Almoço ao meio-dia para o Nerinho, que estudava de tarde numa escola a 3 quilômetros de distância e ia de bicicleta. Janta ao entardecer, quando ele voltava do campo. Limpeza da casa, cuidado com a horta se eu quisesse replantar o que havia morrido, e atenção ao menino nas horas em que ele estava em casa. Não babá, ele frisou isso, mas companhia, que é diferente. Nerinho é criança esperta, ele disse. Não precisa de ninguém tomando conta como se fosse pequeno.
Precisa de alguém que ouça quando ele quer falar e deixe quieto quando ele não quer. Pensei no menino no mourão, declarando com seriedade que 8 anos já eram o suficiente para não ser chamado de Nerinho. Entendo, eu disse. Tem mais uma coisa, seu Abílio falou, e havia naquele momento uma hesitação que ele disfarçou mal. Homem acostumado a não hesitar. Aqui dentro não tem fofoca, não tem julgamento e não tem história dos outros sendo discutida. O que cada um traz na bagagem é de cada um. Eu não pergunto e não espero ser perguntado. Olhei para ele. Ele olhava para mim com aquela expressão direta que não era frieza, era respeito. Era a maneira de dizer: você veio de algum lugar que te machucou e eu não preciso saber qual foi, porque isso não muda o que você vale aqui. Engoli em seco. Não respondi de imediato porque a garganta fechou de um jeito que eu conhecia bem e que precisava de um momento para passar. Combinado, eu disse quando a voz voltou. Ele assentiu, virou e foi embora pelo corredor sem mais cerimônia. E eu fiquei ali no quarto simples com a bolsa na mão, a janela dando para o quintal, onde um pé de manga velho jogava sombra larga no chão de terra batida, e pela primeira vez em muito tempo, talvez em anos, senti que o ar do cômodo onde eu estava não estava me pedindo que eu fosse menor do que eu era. Nos primeiros dias, trabalhei calada e atenta. É o que faço quando chego em lugar novo. Observo antes de agir, mapeio antes de me mover. Aprendi que cada casa tem uma lógica própria, uma ordem invisível que quem mora ali conhece sem perceber e que o visitante precisa descobrir sozinho se não quiser desorganizar o que funcionava antes de chegar. A lógica daquela fazenda era simples: trabalho pela manhã, silêncio respeitado, menino com autonomia, homem com horário. O que estava quebrado não era a rotina, era o miolo de calor que uma casa precisa ter para não ser só estrutura. A comida era funcional, mas sem capricho. A limpeza era feita, mas sem atenção aos cantos. O quintal estava vivo, mas descuidado. Fui tocando nessas coisas aos poucos, sem anunciar, sem pedir aprovação. Replantei a horta no segundo dia, escolhendo primeiro as ervas. Coentro, cebolinha, hortelã, porque crescem rápido e dão resultado antes que a gente comece a duvidar do esforço. Reparei a janela do pano com um plástico resistente enquanto o vidro não aparecia. Organizei as ferramentas da varanda num canto só, pendurei o brinquedo desbotado do Nerinho num prego que batia ali mesmo sem perguntar se estava certo. Seu Abílio chegou naquela tarde, parou na varanda, olhou para a organização nova sem dizer nada. Depois entrou. No dia seguinte, tinha um vidro novo encostado na parede da varanda, ainda em papel pardo. Sem recado, sem explicação. Só o vidro, esperando ser colocado. Eu coloquei. Nenhum de nós dois mencionou o assunto. O Nerinho foi outra história. Criança de 8 anos que perdeu o pai e cresceu sendo criada pelo tio tem um jeito particular de existir no mundo. Simultaneamente mais velha e mais nova do que a idade. Mais velha porque aprendeu cedo que os adultos ao redor carregam dor própria e que não adianta exigir deles aquilo que eles não têm como dar. Mais nova porque essa dor toda deixa um vazio onde deveria ter tido leveza. E a leveza vai fazer falta de formas que a criança ainda não sabe nomear, mas já sente. Nerinho me testou logo no primeiro dia. Não com malcriação. Era menino educado, obedecia ao tio sem precisar ser repetido. Mas me testou do jeito que criança esperta testa adulto novo, fazendo perguntas que parecem inocentes, mas não são. Na primeira tarde, sentou na beirada da mesa da cozinha enquanto eu preparava o almoço e ficou me olhando trabalhar com aquele olhar sério e avaliador que eu havia notado no mourão. "Você tem filho?" ele perguntou. A faca parou por um segundo sobre a cenoura. Só um segundo. "Não tenho", respondi. "Por quê?" "Porque não veio", eu disse simplesmente. Verdade sem drama, sem enfeite. Ele ficou pensando nisso por um momento. "Meu tio também não tem filho. Ele queria ter", minha avó falava. "Mas minha tia morreu antes." Continuei cortando a cenoura. Não respondi de imediato. "Seu tio te contou isso?" Perguntei depois. "Não, ele não conta nada."
Mas eu ouço as coisas. Disse com a naturalidade de quem não vê problema nisso. Você vai ficar aqui muito tempo? Não sei, eu disse honestamente. Eu quero que fique. Olhei para ele. Ele me olhava de volta sem constrangimento, sem perceber talvez o peso do que tinha dito, ou percebendo e não se importando, que às vezes a criança tem mais coragem de dizer a verdade do que o adulto. Por que você quer? Perguntei. Ele encolheu os ombros com aquela economia de gesto que havia herdado do tio. Porque você arrumou meu carrinho. Apontou para o brinquedo desbotado que eu havia pendurado na varanda. Estava no chão fazia tempo e ninguém tinha pendurado. Não disse nada. Virei para o fogão, mas guardei aquilo. Guardei o carrinho e o mourão e os 8 anos declarados com seriedade e o olhar avaliador que havia me decidido digna antes de me conhecer direito. Guardei porque às vezes a gente recebe aceitação de onde não esperava e precisa guardar com cuidado, como guarda fruta fora de época, com atenção, com consciência de que é raro. Seu Abílio chegou naquela noite mais cedo do que o habitual. Eu estava na cozinha terminando a janta quando ouvi os passos na varanda, mais pesados do que o normal, o tipo de passo de quem está carregando algo além do peso do próprio corpo. Ele entrou, pendurou o chapéu no gancho da porta como sempre fazia, mas não foi direto lavar as mãos. Ficou parado por um instante no meio da cozinha, olhando para a mesa posta. Prato, talheres, copo, o pão aquecido coberto com pano de prato, com uma expressão que eu não soube ler completamente. Parecia espanto, parecia reconhecimento, parecia saudade de alguma coisa que ele havia parado de esperar, sem perceber quando havia parado. Precisa de mais alguma coisa antes de eu me retirar? Perguntei. Ele sacudiu a cabeça. Depois, como se a palavra custasse algum esforço, disse: obrigado. Não era só pelo jantar, eu sabia. Ele sabia que eu sabia. De nada, seu Abílio. Fui para o meu quarto com a janela para o quintal, deitei na cama de solteiro que rangia um pouco e olhei para o teto até que o sono viesse devagar, sem pressa. Do lado de fora, o cerrado fazia seus barulhos de sempre: grilo, sapo, vento entre o capim seco. E eu fui dormindo naquele som, como quem volta a dormir em casa depois de muito tempo longe, sem perceber direito o momento em que a vigília virou descanso de verdade. Tem coisa que não acontece de uma vez, que não tem momento exato, não tem data, não tem a clareza de um antes e um depois bem definidos. Vai acontecendo como o cerrado em época de chuva. Você não vê crescer, mas um dia olha e está tudo diferente. E percebe que a mudança estava acontecendo o tempo todo, enquanto você estava olhando para outro lado. Foi assim que aquela fazenda foi se tornando minha. Não a posse. Nunca foi sobre isso. Mas o pertencimento, que é diferente e vale mais. Pertencer a um lugar é quando seus pés conhecem o chão sem precisar olhar. Quando o barulho da manhã te acorda antes do despertador, porque seu corpo já aprendeu o ritmo dali. Quando você encontra uma pedra no caminho e a chuta para o lado sem pensar, porque aquele caminho é seu também. Isso foi acontecendo sem que eu percebesse. Tijolo por tijolo, manhã por manhã. A horta cresceu antes do que eu esperava. O coentro foi o primeiro, como sempre é, planta apressada, que não tem paciência para o tempo. Depois a cebolinha, depois o tomate que eu havia plantado num canteiro separado, aproveitando um saco de adubo que encontrei no galpão. Seu Abílio parou um dia na beira da horta antes de sair para o campo e ficou olhando para o ver de novo com as mãos nos bolsos e aquela expressão fechada que eu já havia aprendido a ler. Não era tristeza, era admiração que ele não sabia expressar de outro jeito. Não disse nada. Foi embora para a lida. À noite, havia uma enxada nova encostada na porta dos fundos. Cabo de madeira clara, ainda com cheiro de serragem. Peguei a enxada e usei. Não mencionei. Ele não mencionou. Era assim que a gente se comunicava nas coisas que importavam, por meio do que fazíamos, não do que dizíamos. O Nerinho começou a aparecer na cozinha todo dia depois da escola. Não era combinado. Foi acontecendo naturalmente, como as coisas que são naturais acontecem.
sem precisar ser dito, sem precisar ser pedido. Ele chegava, largava a mochila no canto, lavava as mãos, sem que eu precisasse pedir, e sentava na beirada da mesa, com aquele jeito dele, de menino que tem muito mais coisa dentro do que mostra por fora. Às vezes falava muito. Outras vezes ficava em silêncio absoluto, só me observando trabalhar. E eu deixava, porque havia aprendido que o silêncio do Nerinho não era ausência, era presença de outro tipo, e que forçar conversa com criança que não quer falar é como forçar flor antes do tempo. Numa tarde de novembro, ele chegou diferente. Mochila jogada com mais força do que o normal, queixo apertado, os olhos carregando aquela expressão que criança tem quando alguma coisa na escola foi longe demais. Mas ela ainda não sabe se tem o direito de reclamar. Sentou. Ficou quieto. Continuei amassando a farinha para o beiju, esperando. Sabia que ia vir. Era só questão de tempo. Rodrigo disse que eu sou filho de ninguém. Ele falou por fim. Voz baixa, controlada demais para 8 anos. Parei de amassar. Não virei de imediato. Dei um segundo para a raiva que subi na minha garganta assentar antes de falar. Rodrigo é seu colega? Perguntei. É. Pausa. Ele disse que filho de ninguém é quem não tem pai nem mãe. Virei para ele agora. Ele me olhava com aqueles olhos sérios esperando alguma coisa. Não consolo vazio, isso ele já havia aprendido a rejeitar. Mas verdade. Nerinho só aceitava verdade. Você tem pai, eu disse. Seu pai morreu, que é diferente de não ter existido. E você tem tio, que te cria com cuidado. E Rodrigo é uma criança repetindo coisa que ouviu de adulto irresponsável. E essa é a parte mais triste da história. Ele ficou pensando. Você acha que meu tio me considera filho? A pergunta chegou com tanta honestidade que doeu um pouco. Eu acho que seu tio te considera a coisa mais importante que ele tem, respondi. E acho que você já sabe disso. Mas às vezes precisa que alguém diga em voz alta. Ficou quieto mais um tempo. Depois levantou, pegou a mochila do chão e foi para o quarto fazer a lição sem mais nada. Mas antes de sair da cozinha, parou na soleira da porta, de costas para mim, e disse: Neide, que foi? Que bom que você veio. Não respondi. Não havia resposta que coubesse naquilo sem estragar. Mas quando ele foi embora, fiquei um momento com as mãos paradas na farinha, olhando para a soleira vazia, e senti alguma coisa se mover no peito. Não exatamente alegria, porque a alegria ainda estava longe demais, mas o prenúncio dela. O lugar onde a alegria vai quando está chegando antes de chegar. Seu Abílio era homem de hábitos firmes e palavras escassas. Acordava às 4:30, café bebido em pé, sem sentar, enquanto eu ainda estava dando os últimos ajustes no fogão. Saía antes das 5. Voltava entre 5 e 6 da tarde, dependendo do que o campo pedisse. Lavava as mãos, sentava à mesa, comia devagar, sem pressa, e ouvia o Nerinho falar, porque o menino falava muito no jantar, que é quando ele aparentemente processava o dia inteiro de uma vez, como se guardasse tudo para esse momento. Seu Abílio ouvia. Não sempre respondia, mas ouvia de um jeito que mostrava que estava ouvindo de verdade. Olhos no menino, colher parada quando a história precisava de atenção, aquele aceno mínimo de cabeça que valia mais do que muita palavra. Era bom homem. Eu ia chegando a essa conclusão aos poucos, como quem chega a qualquer conclusão verdadeira. Não de uma vez, não por uma coisa só, mas pela soma das pequenas evidências que vão se acumulando até que negar seria desonestidade. Bom homem não de maneira fácil ou óbvia, bom da maneira difícil, da que custou algo, da que foi construída apesar de perdas que poderiam ter feito diferente. Havia raiva enterrada nele em algum lugar. Eu percebi às vezes, nos momentos em que alguma coisa corria mal no campo, e ele chegava com o silêncio mais carregado do que o normal. Mas a raiva não vazava para dentro de casa. Ficava do lado de fora, como ele mesmo ficava, parado na varanda até esfriar, tomando água, olhando para o horizonte do cerrado antes de entrar. Isso me dizia muita coisa sobre ele,
sobre a consciência que tinha da própria força e do cuidado que tomava com ela. Um dia, no fim de novembro, cheguei na varanda com o café que ele havia esquecido de levar e o encontrei sentado no degrau, olhando para o campo com aquele peso particular nos ombros que eu havia aprendido a reconhecer como dia de memória. Todo mundo tem dia de memória, em que o morto volta mais forte do que nos outros dias, sem pedir licença, sem se preocupar se você estava pronto. Coloquei o café ao lado dele sem dizer nada. Ele não disse nada também. Fiquei parada por um momento antes de voltar para dentro, sem saber bem por que havia ficado, e ele olhou para o café, depois para o horizonte e disse: ela gostava do cerrado essa época do ano. Dizia que quando o capim ficava dourado, parecia que o mundo estava aceso por dentro. Não era para mim, era para o ar, mas eu estava ali e ouvi. Era verdade, eu disse. Ele me olhou. Era verdade o que ela dizia, completei. O capim dourado tem mesmo esse jeito. Ficou me olhando por um segundo com uma expressão que eu não soube nomear completamente. Reconhecimento, talvez. A surpresa calma de encontrar alguém que entende a mesma coisa que você sem precisar explicar. Ele disse por fim. Voltei para dentro. Foi em dezembro que a coisa mudou. Não dramaticamente. Nada naquela fazenda acontecia com drama, que era exatamente o que eu precisava naquele momento da vida. Mas mudou. Estava numa tarde de calor pesado. O tipo de calor de dezembro do Cerrado que dobra o ar e faz a distância tremer, quando ouvi uma caminhonete parando na frente da fazenda. Olhei pela janela e vi uma mulher descer, 40 e poucos anos, bem vestida para o padrão dali, com aquele jeito de quem veio de cidade e está ligeiramente desconfortável com a poeira. Depois soube que era Iracema, cunhada do seu Abílio, irmã de sua esposa falecida. Veio sem aviso, como fazia às vezes, e tinha o hábito, que eu descobri naquele dia, de tratar a casa do cunhado como extensão da própria autoridade. Entrou sem bater, o que me pegou de surpresa. Me encontrou na sala dobrando roupa e me olhou de cima a baixo com aquela avaliação rápida que mulher faz quando está decidida a não gostar do que vai encontrar. Você é a que ele contratou, disse. Não pergunta. Sou a Neide. Respondi. Ela andou pelo cômodo como se estivesse fazendo inspeção, passando o dedo na prateleira, olhando para a cozinha, verificando o que havia mudado desde a última visita. E havia muita coisa mudada. A horta, a organização, a limpeza mais atenta dos cantos, a janela com vidro novo, a varanda arrumada. Abílio não me falou que tinha contratado alguém permanente, ela disse. Não sei o que ele te disse, respondi com cuidado, mas estou aqui trabalhando. Ela me olhou de novo. Havia algo no olhar dela que eu reconheci imediatamente, com aquele reconhecimento que dói porque é familiar demais. A avaliação que decide o valor de uma mulher por critérios que a mulher não escolheu e não pode mudar. Você é viúva, não é? Perguntou. Sou. Sem filho. Não era pergunta. Era a afirmação com intenção. Já havia ouvido essa sequência antes, nessa ordem, com essa entonação, e sabia o que vinha depois. Mas antes que viesse, a porta da varanda abriu e seu Abílio entrou. Ele parou, viu Iracema, e houve um momento de silêncio em que eu percebi que ele leu a situação mais rápido do que ela esperava. Iracema, ele disse, cumprimento seco. Vim ver o Nerinho. Ela respondeu, modificando levemente o tom. Nerinho está na escola. Ele colocou o chapéu no gancho, lavou as mãos na pia da cozinha com aquela calma dele. Enxugou devagar. E Neide é contratada minha e cuida desta casa melhor do que estava sendo cuidada. Não precisa de supervisão. Silêncio. Iracema abriu a boca, fechou. Eu só estava conversando, disse por fim. Eu sei como você conversa. Não havia rispidez na voz dele, mas havia firmeza que não comportava réplica. Vou buscar Nerinho às 5. Se quiser esperar, tem café na cozinha. Ela ficou mais 1 hora, tomou o café, falou de assuntos neutros e foi embora antes de Nerinho chegar. Na saída, me olhou de um jeito que era aviso disfarçado de despedida.
Eu a olhei de volta, sem desviar. Quando a caminhonete sumiu na estrada de terra, seu Abílio apareceu na porta da cozinha, onde eu estava recomeçando o que havia parado. Desculpa, ele disse. Olhei para ele. Não tenho que desculpar, respondi. Você não fez nada. Exatamente, ele disse. Devia ter falado antes com ela sobre o seu lugar aqui. Não falei. Minha falha. O peso daquelas palavras chegou em mim de um jeito que não esperava. Minha falha, não a minha. A dele, por não ter agido quando devia. Assunção de responsabilidade direta, sem rodeio, sem jogado no ar, para que eu pegasse se quisesse. Dirceu nunca havia dito isso. Em 3 anos, nunca havia dito essas 2 palavras juntas sobre si mesmo. Tudo bem, seu Abílio, eu disse, e a voz ficou mais baixa do que eu pretendia. Ele assentiu e foi embora para o campo de volta. E eu fiquei na cozinha com o coração fazendo alguma coisa que eu não havia sentido em muito tempo. Não exatamente esperança, que ainda era palavra grande demais, mas a possibilidade dela. O lugar onde esperança cresce quando o terreno finalmente para de ser pedra, cerrado em época de chuva. Você não vê crescer, mas está crescendo. Janeiro chegou com chuva. No cerrado, chuva de janeiro não é delicadeza, é decisão. Cai com peso, com barulho, abre sulco no chão vermelho, derruba o que estava fraco e rega o que tinha raiz suficiente para aguentar. É chuva que testa, e o que sobrevive a ela sobrevive com mais firmeza do que tinha antes. Eu estava me tornando esse tipo de coisa. Não sabia ainda, mas estava. A fazenda nesse período ficava mais fechada sobre si mesma. Seu Abílio reduzia as saídas ao campo nos dias de chuva forte. Ficava no galpão reparando cerca, consertando equipamento, fazendo o trabalho de dentro que o tempo seco não dava espaço. Nerinho ficava em casa nos dias que a estrada para a escola virava lama, sentado na mesa com os cadernos espalhados ou deitado no chão da sala lendo gibi com aquela concentração total de criança que ainda consegue se perder completamente em história. E eu ficava na cozinha ou na varanda quando a chuva aliviava, ou na horta com o plástico que havia improvisado para proteger os canteiros mais novos. Ficávamos os 3 dentro do mesmo espaço por horas, e aprendi nesse período uma coisa sobre convivência que não havia aprendido no casamento. Que pessoas que se respeitam de verdade conseguem ocupar o mesmo lugar sem precisar preencher cada silêncio, sem precisar justificar cada movimento, sem precisar performar presença o tempo todo. Estavam ali. Eu estava ali. Era suficiente. Foi numa tarde de chuva fechada que seu Abílio entrou na cozinha e ficou parado na porta por um momento, como se estivesse avaliando se era hora de dizer o que estava pensando. Eu continuei descascando o chuchu sem fingir que não havia notado. Neide, ele disse. Oi, você sabe que tem muito mais jeito com esse menino do que eu às vezes consigo ter. Parei a faca. Olhei para ele. Ele não estava me olhando. Estava olhando para o quintal lá fora, a chuva batendo no barro com força, como se fosse mais fácil dizer aquilo para a chuva do que para mim. Seu Abílio, eu disse com cuidado, Nerinho te ama. É diferente o amor que uma criança tem pelo pai. E é pai que você é para ele, independente do sangue. Com você, ele se sente seguro. Comigo ele conversa. São coisas diferentes e as 2 são necessárias. Não falta nada. Ele ficou quieto por um momento. Tudo falta a mãe, ele disse. Não como acusação, não como insinuação, como constatação honesta dita por homem que havia aprendido, na dor, a não fingir que as coisas eram diferentes do que eram. Não respondi imediatamente. Deixei a palavra assentar. Falta, concordei por fim. Mas falta de um jeito que não é culpa de ninguém, e Nerinho já entende isso melhor do que parece. Seu Abílio virou e me olhou então, de frente, direto, sem o desvio de olhar que ele usava quando o assunto ficava pesado demais. Você também perdeu alguém, ele disse. Não era pergunta, era reconhecimento.
do tipo que só vem de quem carrega o mesmo tipo de peso e aprendeu a reconhecer o volume dele nos outros. Perdi, respondi. Mais de um. Ele assentiu devagar. É difícil saber o que fazer com isso. Voltei para o chuchu. Mas a gente vai fazendo do mesmo jeito que faz qualquer coisa difícil, devagar, um dia de cada vez, sem exigir de si mesmo que esteja curado antes de estar. Silêncio. Depois ele disse, baixo. Não ouvia ninguém falar assim fazia tempo. Não respondi, mas guardei. Foi Nerinho quem atravessou o que a gente não estava conseguindo atravessar sozinha. Criança tem essa capacidade de ir direto ao que os adultos dão voltas enormes para evitar, não por crueldade, mas por falta de filtro, que às vezes é exatamente o que a situação pede. Numa noite de janeiro, depois do jantar, quando seu Abílio havia saído para a varanda tomar o ar fresco que vinha depois da chuva, Nerinho ficou na mesa comigo enquanto eu recolhia os pratos. Estava com aquele ar de quem está calculando alguma coisa. Neide, ele disse. Que foi, Nery? Você gosta daqui? Gosto, respondi sem hesitar porque era verdade. Você vai embora um dia? Parei de recolher o prato. Olhei para ele. Por que você pergunta isso? Porque as coisas boas sempre vão embora, ele disse, sem drama, com a tranquilidade assustadora de criança que chegou a essa conclusão sozinha e já a havia processado o suficiente para enunciá-la como fato. Aquilo me acertou em algum lugar fundo. Sentei na cadeira ao lado dele. Coloquei os pratos de volta na mesa. Nery, eu disse, nem toda coisa boa vai embora. Minha mãe foi. Sua mãe morreu. É diferente de ir embora. Ele me olhou. E você? Insistiu. Eu não estou planejando ir a lugar nenhum, respondi com honestidade. Mas não posso te prometer o futuro, porque o futuro não é meu para prometer. O que eu posso te dizer é o que é verdade agora. Eu gosto de estar aqui, gosto de você, e não tenho motivo nenhum para querer sair. Ele ficou me olhando por um momento, com aqueles olhos que mediam tudo. Tudo bem, disse por fim, como se houvesse tomado uma decisão interna. Levantou, foi escovar os dentes e dormir. E eu fiquei ali na mesa um momento, com os pratos pela metade recolhidos e o coração fazendo aquele movimento lento de quem está sendo escolhida por alguém e não sabe ainda como receber isso sem tremer. Seu Abílio me encontrou naquela posição, parada na mesa, olhando para nada, quando entrou da varanda. Parou na porta. Aconteceu alguma coisa com o menino? Não, eu disse. Ele foi dormir. Ficamos conversando. Ele entrou, serviu água no copo, ficou encostado na pia me olhando com aquela atenção quieta dele. Ele perguntou se eu vou embora. Eu disse sem saber bem por que estava dizendo aquilo. Seu Abílio não respondeu de imediato. O que você respondeu? A verdade, que não estou planejando ir a lugar nenhum. Silêncio. Ele girou o copo nas mãos. E é verdade? Perguntou. Olhei para ele. Havia alguma coisa diferente na pergunta quando saía da boca dele. Um peso a mais, uma camada a mais, que não era a mesma pergunta que o Nerinho havia feito, mas usava as mesmas palavras. É verdade, respondi. Ele assentiu. Bebeu a água. Colocou o copo na pia com cuidado. Neide. A voz estava diferente. Mais devagar. Mais pesada do lado de dentro. Eu quero te dizer uma coisa e não sei se é a hora certa de dizer. Mas aprendi que hora certa é uma desculpa que a gente usa quando tem medo e não quero mais ter esse tipo de medo. Fiquei quieta. Ele virou para me olhar de frente, os braços cruzados sobre o peito, não como defesa, mas como jeito de segurar o próprio nervoso. Você chegou aqui quebrada. Não estou dizendo isso como julgamento. Estou dizendo porque eu reconheci, porque eu também estava quebrado quando você chegou. E às vezes, só quem está num estado consegue reconhecer o outro. Fez uma pausa. Mas nos últimos meses, eu vi você se recompondo. Não de uma vez, devagar, sem alarde. Vi você replantando aquela horta. Consertando o que estava errado aqui dentro, cuidando do Nerinho com um jeito que ele não tinha desde que perdeu a mãe.
E vi você fazendo tudo isso sem pedir reconhecimento, sem cobrar nada, sem exibir, só fazendo. Não disse nada. Não tinha voz para isso ainda. O que eu quero te dizer é que isso não passou despercebido. Ele me olhava direto agora, sem desviar. Você não passou despercebida. A chuva havia parado lá fora. O cerrado estava em silêncio daquele jeito que fica depois da chuva forte, como se o mundo estivesse ouvindo. Seu Abílio, eu disse, e a voz saiu mais baixa do que eu pretendia. Abílio, ele corrigiu com gentileza. Só Abílio. Engoli em seco. Abílio. Tentei o nome sem o tratamento, estranho na boca, mais próximo do que eu estava acostumada. Eu não sei como receber isso direito. Eu sei, ele disse. Eu também não sei como dar. Então a gente vai aprendendo os dois. Havia tanta simplicidade naquilo, tanta honestidade sem adorno, sem promessa grande, sem discurso, sem a grandiosidade vazia que eu havia aprendido a desconfiar, porque grandiosidade vazia era exatamente o que o silêncio de Dirceu havia preenchido e me ensinado que não valia nada. Isso era diferente, era pequeno e verdadeiro, que é a combinação mais rara que existe. Está bem, eu disse por fim. Ele assentiu. Havia um alívio mínimo nos ombros dele, quase imperceptível. Boa noite, Neide. Boa noite. Ele foi para o quarto. Eu fiquei mais um pouco na cozinha. Terminei de recolher os pratos. Lavei, enxuguei, guardei. Movimentos de mão que meu corpo conhecia sem precisar pensar, que me deixavam livre para ficar dentro da cabeça. Dentro da cabeça, havia uma pergunta diferente das que Dona Generosa havia plantado. Essa era minha, nascida do que havia acontecido ali, naquela cozinha, naquela noite de janeiro depois da chuva. A pergunta era, e se você se permitir? Não havia resposta ainda, mas que a pergunta existisse já era coisa nova, porque durante muito tempo a pergunta nem se formava, sufocada antes de chegar à superfície pelo peso de tudo que havia me ensinado que eu não merecia fazer essa pergunta. Agora ela estava ali, pequena, tímida, mas ali. Apaguei a luz da cozinha e fui para o meu quarto com a janela para o quintal. A terra lá fora ainda cheirava a chuva, aquele cheiro de terra molhada, que é um dos únicos cheiros que consegue me fazer sentir que o mundo é maior do que o tamanho do meu problema. Deitei, fechei os olhos, e pela primeira vez em muito tempo, o último pensamento antes de dormir não foi sobre o que eu havia perdido, foi sobre o que estava, silenciosamente, começando a existir. Fevereiro trouxe o calor mais seco depois das chuvas, aquele período do cerrado em que a terra para de pedir e começa a oferecer. Fruta abrindo no pé, capim alto e verde ainda, passarinho de volta ao hábito de cantar cedo. É o mês em que a fazenda fica mais viva, mais generosa, como se estivesse devolvendo com juros tudo que havia recebido em janeiro. Eu estava devolvendo também, só não sabia ainda o nome do que estava devolvendo. As coisas entre mim e Abílio não mudaram de forma brusca depois daquela noite de janeiro. Não havia por que mudar. Éramos dois adultos que haviam aprendido da pior maneira possível que pressa em sentimento custa caro, e essa lição não sai fácil de dentro da gente. Mas havia uma diferença no ar que não precisava de nome para existir. No jeito que ele me olhava quando eu não estava esperando. No jeito que ele passava pela cozinha de manhã e dizia meu nome antes de qualquer outra palavra, como se confirmar que eu estava ali fosse a primeira coisa que o dia pedia. No jeito que eu parei de me encolher quando ele chegava perto. Isso foi a maior mudança. Não o que ele fazia, o que eu parei de fazer. Parei de me preparar para a ferida antes que ela chegasse. Parei de calcular o que cada palavra dele poderia custar mais tarde. Parei de diminuir o que estava sentindo para que, se tudo desmoronasse, o estrago fosse menor. Não sei em que momento exato parei. Sei que parei. Nerinho percebeu antes de qualquer pessoa.
Criança percebe essas coisas com uma precisão que envergonha adulto, não pela inteligência, mas pela atenção. Eles ainda olham o mundo inteiro, sem filtrar o que parece importante e o que parece trivial, porque ainda não aprenderam a distinção. E por isso, veem o que os adultos treinaram os olhos para ignorar. Numa tarde de fevereiro, sentado na beirada da mesa enquanto eu preparava o feijão, ele disse sem preâmbulo: "Você e meu tio vão casar?" A colher parou dentro da panela. "Por que você pergunta isso, Nery?" "Porque ele fica diferente quando você está por perto", disse com a simplicidade absoluta de quem está relatando fato observável. "Fica menos pesado." Fiquei um momento sem responder, mexendo o feijão devagar. "A gente não conversou sobre isso", eu disse honestamente. "Mas você gosta dele." Olhei para o menino. Ele me olhava de volta com aqueles olhos enormes que não aceitavam resposta pela metade. "Gosto", disse. "Gosto muito." Ele assentiu como quem confirma a teoria que já havia verificado por conta própria. "Eu queria que você ficasse para sempre", ele disse. "Não como empregada, como família." A palavra caiu dentro de mim com um peso que não era ruim. Era o peso das coisas verdadeiras, que têm densidade própria porque são reais. "Nery", eu disse com cuidado, "essas decisões são dos adultos, não são suas para fazer." "Eu sei", ele respondeu, "mas eu estou falando o que eu quero." "Você não falava o que queria quando tinha 8 anos?" Fiquei quieta. Tinha razão. Com 8 anos eu falava o que queria sem pedir licença. Foi depois que aprendi a calar. E levei tempo demais, descobrindo quanto aquele aprendizado havia me custado. Falava. Admiti. Ele sorriu. Era sorriso raro no Nerinho. Não porque fosse criança triste, mas porque ele usava o sorriso com economia. Reservava para quando era de verdade. E quando era de verdade, iluminava o rosto inteiro de um jeito que me lembrava por que valia a pena estar aqui. Abílio chegou mais cedo naquela tarde. Nerinho havia ido para o quintal brincar depois de nossa conversa, e eu estava na varanda costurando um botão que havia caído da camisa do menino quando ouvi os passos no terreiro. Levantei os olhos e o vi vindo pela estrada com o chapéu na mão, caminhando no ritmo dele, aquele passo firme e sem pressa que eu já conhecia, como se conhece o passo de alguém de dentro de casa. Parou na frente da varanda. Me olhou. "Aconteceu alguma coisa?" Perguntei. Era mais cedo do que o normal. "Não", ele disse. "Só quis vir." Havia simplicidade nessa resposta que não pedia análise. Só quis vir. Era suficiente. Sentou no degrau da varanda, chapéu no joelho, olhando para o quintal onde Nerinho havia encontrado um graveto e estava construindo alguma coisa incompreensível na terra com a seriedade de engenheiro. Fiquei na cadeira, a costura no colo, e ficamos os dois em silêncio por um tempo que não precisou ser preenchido. Depois ele disse, sem olhar para mim, olhando para o menino: "Neide, preciso te dizer uma coisa." "Pode dizer." Ele se virou. Me olhou com aquela franqueza direta que eu havia aprendido a confiar mais do que em qualquer discurso elaborado. "Eu sei que você chegou aqui machucada. Sei que tiveram pessoas que te fizeram acreditar que você não era suficiente, que te mediram por um critério que não era justo e te fizeram carregar o resultado disso como se fosse culpa sua." Parou, respirou. "Eu não sou homem de muita palavra, mas sou homem que observa. E o que eu observei nesses meses é uma mulher que cuida com atenção, que trabalha com honra, que tem mais dignidade no jeito de varrer um terreiro do que muita gente tem em discurso longo." Olhou para mim de frente. "Eu quero te dar uma família, Neide, não porque você precisa de mim, mas porque eu acho que a gente pode construir algo aqui. Eu, você e o Nerinho, que vale mais do que qualquer um de nós carregando o peso sozinho." Fiquei quieta por um tempo que não soube medir. Lá no quintal, Nerinho havia desistido da construção de graveto e estava tentando pegar um lagarto que atravessou o canteiro com pressa, concentrado demais para nos observar. "Abílio", eu disse. A voz saiu inteira, firme. Eu passei anos acreditando que havia algo errado comigo, que o problema era meu, que eu era o tipo de mulher que não merecia certas coisas. Parei.
Respirei. Aqui dentro, com você e com esse menino, fui entendendo que não era verdade, que eu estava no lugar errado, com pessoas que não sabiam me ver. Olhei para ele. Eu quero ficar, quero essa família, mas preciso que você saiba que não estou vindo de lugar nenhum de cima. Estou vindo de lugar que me ensinou a desconfiar de promessa bonita. Então, o que eu preciso não é de promessa grande, é de consistência, é de presença. É do que você já vem fazendo desde o primeiro dia. Ele ficou me olhando. Isso eu sei fazer, ele disse. Simples, direto, sem enfeite. Eu sei que sabe. Levantei da cadeira, dobrei a costura, coloquei sobre o assento. É por isso que estou respondendo que sim. Nerinho escolheu exatamente esse momento para aparecer na porta da varanda, com terra nas mãos e o lagarto evidentemente escapado. O que vocês estão conversando? Perguntou com a suspeita específica de criança que sente que perdeu alguma coisa importante. Abílio e eu nos olhamos. Que você vai continuar me chamando de Neide por enquanto, eu disse. E que mais para frente a gente vê se muda alguma coisa. Ele franziu a testa calculando. Muda o quê? O nome que você usa para me chamar, eu disse. Se quiser. Demorou um segundo. Depois o rosto dele abriu naquele sorriso que ele guardava para quando era de verdade, largo, iluminado, de 8 anos completos e vividos com seriedade. Já posso chamar de mãe? Perguntou. A palavra chegou em mim como chega chuva no cerrado, sem pedir licença, pesada, boa, do tipo que molha fundo. Engoli o nó na garganta. Pode ir acostumando com a ideia, eu disse. Ele saiu correndo de volta para o quintal, como se a conversa já estivesse encerrada e houvesse coisas urgentes a fazer. E Abílio ficou no degrau, me olhando com aquele sorriso mínimo dele, que era pequeno por fora, mas eu já sabia que era grande por dentro. Fiquei ali na varanda, o sol de fevereiro aquecendo o cerrado, a horta verde do lado de fora, a fazenda viva ao redor. E senti, com uma clareza que não precisava de palavra para ser real, que havia chegado ao lugar onde eu devia estar. Não era o lugar que eu havia planejado. Não era o caminho que eu havia escolhido. Havia sido feito de perdas, de humilhação, de anos carregando perguntas que não eram minhas para carregar. Mas era meu. Eu era suficiente. Sempre havia sido. Só precisei encontrar as pessoas certas para que isso voltasse a ser verdade dentro de mim. Não como conceito, não como consolo, mas como certeza firme, enraizada, do tipo que não cede mais ao que os outros dizem sobre o que você vale, do tipo que fica. Fim.